Mais um momento, privilégio, nesta hora, neste dia, abençoado por Deus, esse fôlego de vida que Deus nos dá, preparando a fazer um vídeo, colocar no ar neste momento, a palavra de Deus, primeiro livro de Coríntios. Faço uma continuidade de vídeos em todos os livros da Bíblia Sagrada, né? Então temos no 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 1 em diante. Faço tudo em nome do Senhor Jesus, para que o mesmo Deus, o mesmo Criador de todos nós possa abençoar, possa ser uma palavra abençoada, uma mensagem abençoada para todas as pessoas que vão ouvir e assistir. Então vamos em frente aqui. Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, separados para Cristo, chamados santo. Quer dizer que quem está em Cristo é um santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Indica que esta epístola é dirigida não apenas à igreja de Corinto, mas também a todas as demais igrejas e para sempre. Senhor deles e nosso, dá um golpe mortal nos cristãos que afirmam que Cristo pertence a eles mesmos e às suas próprias seitas, etc. Verdade. São igrejas por todos os lugares, né? Não é somente uma igreja, como certas pessoas, elas falam que a salvação está na igreja delas. Não é igreja nenhuma, meu irmão e minha irmã. Sim, é você reconhecer o que Jesus fez lá na cruz e você aceitar e viver por esta novidade de vida, firmado em Deus, perdoado dos pecados, e é isso que te leva à salvação e à eternidade, a você e a mim também. Então vamos em frente. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, a maneira em que uma pessoa pode ser salva do pecado, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Isso nos diz claramente que a cruz de Cristo deve ser sempre a ênfase da mensagem. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 em diante. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. As coisas espirituais não podem ser discernidas por pessoas que não são redimidas, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus, sim, simplesmente, melhor dizendo aqui, é o poder de Deus simplesmente porque foi nela que toda a dívida foi paga, e o pecado foi absolvido, foi libertado. As pessoas que tenham recebido a Jesus como Senhor e Salvador. Então aqui estão dando a eles o Espírito Santo, a quem o poder reside de liberdade de ação para operar poderosamente em nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4.
a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele sabia que isso não libertaria ninguém. A igreja de hoje tem que aprender essa lição, mas em demonstração de espírito e de poder, fala de que o Espírito Santo pode fazer no coração e na vida dos crentes, se a cruz for corretamente pregada. 1 Coríntios 2, o capítulo e versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, conhecimento, que é a revelação, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo é o único, amplamente capacitado para revelar Deus, porque Ele é Deus. Ele é o membro da deidade que trata diretamente com o homem. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? O espírito do homem pode saber certas coisas a respeito de outro homem, mas em si mesmo não pode saber nada a respeito de Deus. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Os homens não podem aprender a respeito de Deus por investigação científica ou por raciocínio humano, mas apenas por meio do Espírito de Deus que o revela ao crente, somente pelo Espírito, Entrega a ele, Espírito de Deus fala conosco, Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, que é de Satanás, mas o Espírito que provém de Deus. Na convenção, o crente recebe o Espírito de Deus, porque pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. A única maneira pela qual podemos saber realmente, o Espírito Santo ensina, que é um entendimento da palavra de Deus, comparando as coisas espirituais com as espirituais, comunicando as verdades espirituais aos homens espirituais, pelo Espírito. 1 Coríntios 2, o capítulo 14, o versículo. Ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus. Fala da pessoa que não é nascida de novo, porque lhe parece loucura, uma falta de entendimento, e não pode entendê-las. O homem caído não pode entender as verdades espirituais, é verdade, Porque ela se discerne espiritualmente. Só o espírito regenerado do homem, espírito que é generado do homem, pode entender as coisas do Espírito de Deus. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, fala que apenas a pessoa espiritual está capacitada para julgar corretamente. E ele de ninguém é discernido.
refere-se ao julgamento que Deus aceitará. Versículo 16. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? A resposta é não, ninguém. Ninguém conhece, né? Menos o Senhor instruir ele, né? Isaías 40, o capítulo 14, o versículo. Ele ensina e não precisa ser ensinado, porque ele sabe tudo. Isso é Deus, né? Mas nós temos a mente de Cristo. Aqueles que têm a mente de Cristo vê as coisas como Deus as vê. Glória a Deus, né? Agora, 3 de Coríntios, versículo 5 em diante. Pois quem é Paulo, quem é Apolo, eram apenas homens usados grandemente por Deus, senão ministros, pelos quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um deles, né? E deu a cada um deles, para fortalecimento da fé das igrejas, aonde eles passavam, guiados pelo Espírito. Mas Deus deu o crescimento ao homem pela sua própria habilidade. Não pode dar o crescimento. Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos, mas para que sejamos fiéis. O meu tempo já está indo embora. Eu agradeço a Deus esse momento, poder estar tendo um ensinamento aqui em 1 a Coríntios, Paulo nos exortando, falando ao povo, e isso nós levamos para nós hoje, essas necessidades e essa visão de vida que temos que viver cada um de nós, estar preparado. Os dias que estamos vivendo são únicos e é momento que temos que fazer o melhor para que possa Deus nos achar preparados no dia que Ele nos chamar para ir morar com Ele para sempre. Eu sempre digo, se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã, porque não sabemos o momento, mas Deus sabe. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.